Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Se você já é inscrito, muito obrigado por mais uma vez a sua nobre presença aqui, que é o que faz com que a gente continue postando sempre os vídeos frequentemente, tá certo? E você que chegou agora, fica aqui o convite, caso você goste do nosso vídeo, assista aí, você gostar, fica aqui o convite, vamos ficar muito felizes com a sua presença aqui, até porque nós acreditamos que a única maneira de a gente mudar os fatos desse mundo obscuro que está aí é com a conscientização da massa, tá certo? Quanto mais a massa se conscientizar, cada um de vocês que se torna mais um de nós é uma força contra esse sistema, tá certo? E hoje, família, nós vamos falar especificamente sobre o governo das sombras, sobre o estado das sombras que controla tudo por trás das cortinas. É uma coisa que muita gente escuta falar quando se fala em teoria da conspiração, mas não sabe de fato como esse mecanismo funciona, como é que eles fazem para manipular os políticos, como é que eles fazem para manipular as leis, as autoridades, enfim, tudo isso que a gente fala sempre, mas não sabe os detalhes. Então tem um conceito criado nos Estados Unidos chamado, inclusive, deixa eu olhar aqui só para eu não me confundir, é Deep State, o complexo industrial militar. Então nós vamos falar sobre isso, para que você entenda como realmente funciona esse mecanismo, mas apesar do nome, se trata realmente desse governo das sombras, né, que mexe os pauzinhos, como eles fazem para mexer esses pauzinhos e como eles controlam as coisas exatamente conforme a vontade deles. Então, como não há tempo para perder, pegue agora mesmo a vitamina de maçã e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. O conceito de Deep State, que traduzindo seria algo como estado profundo, tipo a Deep Web do estado, ele nos aponta a presença discreta por trás ou ao redor da estrutura convencional do governo de um outro grupo que controlaria ou influenciaria as políticas, ações e leis aprovadas. Não se trata de algo secreto, pois através de um mecanismo de financiamento de campanhas ou dos eleitores manifestos de um determinado político, pode ser visto que interesses esses políticos ou agente governamental representam. Então é, portanto, o conjunto de lobistas que pressionam o Estado de forma a conseguir atingir seus objetivos pessoais. Em muitos casos, esses lobistas podem ser setores do próprio Estado que desejam privilégios e mais recursos, como por exemplo os militares, os juízes, as agências auxiliares. O ponto sobre o qual o público certamente não tem ciência é o grau de corrupção e ilegalidade que ocorre, especialmente em Washington DC, sem qualquer transparência, sempre envolvendo grandes somas de dinheiro público. Nos Estados Unidos, o estado profundo se substancia no complexo industrial militar. Há também a presença dos bancos e instituições financeiras, e é movido a dinheiro e poder. Podendo ser resumida sua composição da seguinte forma: complexo industrial militar, empresas contratadas pela inteligência, empresas contratadas pela defesa, contas bancárias, offshores de Wall Street, lobistas do complexo industrial militar, lobistas do exterior, tesouros, bancos centrais estrangeiros, Fundo Monetário Internacional, o FMI, Banco Mundial e o Federal Reserva. Entre países com grande presença em lobbies temos, por exemplo, Israel e a Arábia Saudita. Wall Street, no estado profundo, naturalmente se conecta com o Tesouro, bancos centrais e o Federal Reserva. O sistema bancário e o governo americano se confundem nesse nível. Há como, por exemplo, de influência no Deep State, ou Estado Profundo, como queira chamar, um órgão chamado Congressional Armed Services Committee, que por ser de grande relevância, tem forte presença das 6 grandes empresas do complexo industrial militar: Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, Boeing, Raytheon e Buzz Allen Hamilton. O resultado é um orçamento de defesa de $1 trilhão por ano, sendo 46 bilhões gastos em envio de armas ao exterior, segundo dados do próprio Kevin Shipp, que é um ex-agente da CIA que denunciou tudo. No Brasil, que a Operação Lava Jato, a partir de março de 2014, deixou claro para os despertos, é que o Deep State, esse estado profundo, nacional, existe. Lobistas poderosos, empreiteiras e construtoras financiando quase todos os candidatos em todas as eleições. O poder de pressão e influência de doleiros, caciques políticos, empresários, banqueiros e demais envolvidos. Isso tudo ficou exposto em um esquema gigantesco de englobar o governo. Então, complementando o conceito do estado profundo, Deep State, em um círculo maior, agora secreto, também temos o governo das sombras. As organizações que o compõem, em sua maioria, são conhecidas de todos, mas esse papel de profundo envolvimento com o Estado, bem como se de desconsideração da legislação dos países, permanece oculto. Ele é movido a medo e intimidação.
em complemento ao Estado Profundo, que, como vimos agora, é movido a dinheiro e poder. Na realidade, o governo das sombras controla o Estado Profundo, e muitos de seus integrantes são comuns em ambas as partes. Nos Estados Unidos, por exemplo, compondo este governo oculto, ou seja, que opera sem o conhecimento do público e sem respeito à Constituição, nós teríamos 17 agências ligadas ao Diretório Nacional de Inteligência, DNI, o Departamento de Homeland Segurança, DHC, Departamento de Office State, DOS, a Defesa de Inteligência Agência, DIA, a National Reconnaissance Office, NRO, o Nacional Contra-Terrorismo Centro, NCTC, o National Geospatial Intelligence Agência, NGA, o Joint Special Operations Command, JSOC, o Federal Bureau of Investigation, FBI, o Nacional Segurança Agência, NSA, a Agência Central de Inteligência, CIA, CFR, e a Mainstream Media, MSM. Os principais nomes dessa lista citada certamente são o Council of Foreign Relations, o CFR, provavelmente o órgão mais poderoso dos Estados Unidos, e também a Agência de Inteligência Central, a CIA, agência com poder equivalente ou até maior que a presidência, e é claro a Mainstream Media, a MSM. Esta é uma surpresa para alguns. Muitos devem imaginar a mídia como neutra, interessada em informar e entreter casualmente a população, quando na realidade é um dos braços do Estado. Os proprietários dos grandes canais de TV e dos principais jornais impressos são figuras com presença direta ou indireta nos demais ramos de produção americana. As conexões entre a Central de Inteligência, a CIA, e a grande mídia são diversas e complexas. A CIA possui de forma surpreendente 10 mil locais em uso nos Estados Unidos, quando se esperaria que atuasse apenas no exterior. Possui também, segundo a pesquisa de Kevin Shipp, ex-agente da CIA, 1.271 agentes dentro dos Estados Unidos e 1.931 empresas privadas coligadas, como por exemplo a Lockheed Martin Corporation. Nos registros havia ainda 4.800.000 residentes nos Estados Unidos com credenciais de segurança, sendo 854.000 com credenciais top secreto de segurança. Milhares de empregadores, CEOs e técnicos em empresas privadas assinaram acordo com a CIA, de forma a manter sigilo em relação aos projetos em que trabalharam ou que tiveram algum conhecimento. O DOC realiza diversas operações e acordos no exterior, sem publicidade nenhuma. O serviço DIA organiza, por exemplo, o programa de tortura e o recrutamento de informantes. O NRO cuida do satélite, dentre outras funções. Já o NGA, em conjunto com a Google, administra o aplicativo Google Terra. E o JSOC é um exército pessoal do presidente dos Estados Unidos, obedecendo diretamente em operações no exterior, inclusive em assassinatos e derrubadas de governo. A NASA é intimamente ligada às empresas de tecnologia da Vale do Silício, inclusive contratualmente. Poderia ainda ser localizado um complexo industrial secreto ligado à inteligência, CIA, NSA, NGA e NRO, que já narramos aqui. São associadas às empresas Lady Holding, Psyche, Bulls, Allen Hamilton, CSRA e CASI, em contratos bilionários, sem qualquer tipo de publicidade. A Booz Allen Hamilton, vale lembrar, era a empresa de Snowden, famoso em 2015 por denunciar os abusos de espionagem americana. Então, meu caro irmão, o que você acabou de ver foi a máfia, aquela máfia que você via ali no filme Poderoso Chefão, por exemplo. Essa máfia institucionalizada. Essa máfia agora progrediu, virou instituições, virou departamentos e hoje é que realmente põe o mundo no eixo que a nova ordem quer. É eles que obrigam. Se você pensava, por que é que um Lula falava tão mal dos bancos e quando entrou a primeira coisa que fez foi pegar dinheiro com os bancos? Por que é que Bolsonaro falava mal da Previdência, falava de Nióbio, era até comparado com a Enérgia e quando entra lá faz tudo o contrário? A resposta é essas instituições aí, família, esses departamentos. O próprio presidente americano também é refém delas. Esses caras que faziam parte da antiga máfia, eles não desapareceram. As pessoas acham, né? Infelizmente, muitas pessoas acabam sendo ingênuas e acham que esse pessoal de repente vai ficar bom. Não, já roubei demais, eu vou parar. Não, esses caras nunca vão parar. Eles nunca iam entregar o ouro assim tão fácil. Eles estão aí e é hoje que controla de fato o mundo. Agora, quem está por trás dele, a gente sabe que são as 13 famílias. Essas instituições, esses departamentos, são um mecanismo que os Illuminati, os senhores do mundo, as 13 famílias usam para manipular as pessoas. E você vê que não é uma coisinha aqui, nem outra ali. É exatamente como o banqueiro Illuminati, no nosso documentário, também falou. Você não pode simplesmente chegar lá e dizer, bastardos, saiam do meu país. A coisa é muito grande. Até o próprio presidente americano ali, se meter a besta, ele tem uma doença, ele infarta, né? Acontece algum acidente. Qualquer um que se fica contra realmente eles, que bate de frente contra o sistema, sabe que o destino é viver pouco.
Não tem outra coisa. Você viu ali, só na CIA, FBI. Veja a quantidade de agentes que estão ali. 1.400 assim confirmados por eles, não é? Ali no próprio território nacional, quando era para estar fora. E o que é que eles estão investigando dentro do próprio país? Aí veja, 1.400 homens a serviço desses caras. Então, família, você vê que realmente se trata da máfia. Aquela velha máfia tá aí ainda. E é muito complicado ir contra esses caras. Eu acho que o único jeito mesmo é a massa despertando. Não tem outro jeito. Porque se for ali um negócio de 1.500, 10.000 pessoas que despertassem assim de uma hora para outra, não vão fazer nada, porque eles são muito mais numerosos do que isso. Veja que eu só mostrei uma pequena quantidade dessas agências, mas tem muito mais. E tem até aquelas que não são conhecidas. Então imagine o poder desses caras. Você vê que realmente as 13 famílias têm um poder muito grande. Muito grande. Porque ela regula quem regula os outros. Você tem a ideia do que é isso, irmão? Você manda no que tá mandando? É exatamente isso. Então eu peço a você que, por favor, compartilhe o nosso vídeo, mostre para mais um amigo, porque de fato você está fazendo uma missão sim. A minha eu acredito que seja essa de criar os vídeos, e a sua é essa de passar os vídeos adiante, converse sobre esse assunto, passe realmente a informação, porque se existe uma chance é apenas com a massa despertando. Não importa o político mais honesto que ele seja, por mais que aquela autoridade ali tenha vontade de fazer justiça, mas quando ela chega, que ela bate de frente com a verdade, com a realidade, ela ou dá para trás ou se corrompe, um dos dois. Quando ela continua indo para frente, alguma coisa acontece. E as coisas que acontecem você já sabe, né, família? Você vê um candidato mesmo, por exemplo, logo quando ele já vira um dos principais candidatos, ele já vai logo para os Estados Unidos, vai logo se reunir com essa galera, né? Isso já está comprovado. Antes ficava tudo calado, a mídia não falava, porque a mídia trabalha para eles. Mas hoje, como tem essa mídia aqui, a notícia escorre. Sai no Twitter, sai no Facebook, sai no Google, uma página do Google, aqui em algum canal do YouTube, sempre sai. E você fica sabendo, ele foi para lá. Ninguém diz o que eles foram fazer, mas eles vão. E ali já fica acertado que, caso o cara seja eleito, faça. Ele não tem muito o que escolher. Ele vai ali garantir direitos para ele. Só, eu quero isso, quero aquilo. Garante sair para mim, para minha família. Pronto. E fora isso, o cara já sabe que ali ele tem que fazer o que a nova ordem manda. O que a agenda global determinou para aquele país. E o país que sai da linha, logo logo ele é invadido. Infelizmente é isso. Como você viu, né? Tem um serviço já próprio para isso. Então é realmente complicado, família. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Realmente dá trabalho demais fazer esse tipo de vídeo, mas eu acho que a informação vale a pena. Então eu peço a você que reconheça, e o jeito de você reconhecer é passando essa informação adiante, tá certo, irmão? Compartilhe, deixa o like. Eu vou ficando por aqui, que o nosso Yahushua acompanhe e proteja vocês, e sempre encarando o sobrenatural.